Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar. E hoje vamos falar sobre trabalho. E quando a gente pensa em trabalho, logo vem aquela imagem de chefe, hierarquia, ordem, obediência. Pois é. E você já imaginou trabalhar em uma empresa que propõe algo diferente disso? Será que é possível a gente sair desse modelo tradicional? É sobre isso que as nossas convidadas de hoje vão falar. Porque na empresa delas, elas usam uma tecnologia social chamada de autogestão. Como será que funciona isso? Vamos descobrir. É inovador, por isso nós vamos falar. Tudo bem, Jana? Tudo bem, Bel? Muito prazer ter vocês aqui. A gente queria muito ter essa conversa sobre esse assunto aí inovador. E queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente e apresentasse também a empresa que vocês criaram. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre um prazer enorme falar sobre esse tema. Eu sou a Bel, uma das fundadoras e idealizadoras da Brasileira Souvenirs. Então, além de empresária, também sou uma pessoa que... Sou uma adulta brincante, eu adoro carnaval, tenho uma gata, tenho um parceiro super querido. Estou na fila da adoção também, há já 6 anos e meio, em breve chega uma criança por aí. E aí vem mais um novo empreendimento na vida. Eu sou a Jana. Alexia, obrigada por ter convidado a gente. É uma honra estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que tanto toca o nosso coração. Eu sou a Janaína, eu sou irmã mais velha de uma família de muitas mulheres. A gente brinca aqui na nossa casa, até as cachorras são mulheres. E sou mãe de 2 meninas lindas, também sou casada. E amo carnaval, cores, cultura e tudo move, né? Tudo leva a gente pra frente, assim. Essa questão das cores, das viagens, das experiências. Eu acho que tudo isso me toca muito e faz parte de quem a gente é e a partir disso que a gente constrói na Brasileira. E é isso que já traz a criatividade também, né? Pro segmento aí do trabalho. Porque se a gente não cria... né? Se a gente não tem essa atividade, criar e a arte, eu acho que a arte ela é muito simbólica, né, para tudo que a gente vai fazer na vida. Eu gosto muito também, acredito muito que a gente precisa conectar esse nosso lado subjetivo, sabe? E sair um pouco da racionalidade, pensar diferente, pensar fora da caixa. Por isso que também vocês criaram, né, a empresa e, né, foram para a autogestão, né, justamente porque é inovação, né, é criatividade, é movimento. E vocês podem contar um pouquinho, assim, da empresa e como é que foi a implementação? Podemos, mas eu acho que, primeiro de tudo, acho que tem uma coisa que você falou que me traz uma visão muito legal sobre o que é empreender. Porque a gente adora criar. É a nossa parte preferida na empresa, é criar os produtos, né? A Brasileira é uma empresa de souvenir, a gente desenvolve lembranças de viagem. E essa parte da criação é que nos toca. Então, fazer um briefing, decidir que destinos a gente vai abrir, para onde a gente vai, se naquele produto vai ter um ícone turístico X ou Y, é a coisa mais legal. Mas fato é que empreender não é só isso, né? Tem toda uma parte chata do que a gente não gosta de fazer e que a gente precisa encarar e que precisa encarar com amor e com dedicação. E eu acho que assim como empreender, trabalhar é isso, né? É fazer algumas coisas que a gente adora, algumas coisas que a gente gosta muito, mas saber encarar com responsabilidade, né? Com a liberdade que a responsabilidade traz, o que a gente também não gosta de fazer, né? Como nasceu a Brasileira, Bel? Vixe, a Brasileira, ela nasceu de uma forte vontade de ser feliz no trabalho. Assim, acho que essa é a primeira motivação, assim, sabe? Uma forte vontade de ser feliz no trabalho. Eu vou falar na primeira pessoa, né, que estamos aprendendo que isso é o ideal, não mais no agente. Mas eu tive experiências de trabalho, que a nossa história profissional, ela se cruza e se confunde muito, é muito parecida, assim. Experiências profissionais que não foram legais. Eu via, assim, trabalhando em empresas enormes e até mesmo pequenas e vendo que as relações do trabalho, elas só me deixavam mais tristes, mais doentes. Eu falei, não é para isso que eu vim ao mundo. Não é para isso que eu vim ao mundo. Eu me nego. E e felizmente tenho bastante privilégio, estudo e tive oportunidade, né, de empreender.
Então, acho que a brasileira nasce a partir de uma grande insatisfação com o trabalho e também junto com uma grande vontade de fazer acontecer mesmo, assim. No começo, até acho que é importante trazer, a gente tinha essa visão de ser feliz no trabalho, só que as nossas referências ainda eram o sonho grande, sabe? Abílio Diniz, esse tipo de referência, que hoje a gente ri, né? Flávio Augusto, acho que era o nome, Não era né? bem isso, ops. Jorge Paulo Lemann, tipo, essa era os Isso. nossos ícones. Então, assim, como ser feliz no trabalho, mas ainda assim dominar o mundo, ainda assim conquistar tudo. Isso. E aí, eu acho que com o tempo, a gente foi tendo uma percepção, um autoconhecimento, e aí você vai vindo para essa questão do local, do menor, do impacto que você causa, né? Quando você é uma empresa gigantesca, quando você é uma multinacional, o quanto esses grandes negócios, que são grandes demais, eles acabam sendo prejudiciais não só para as pessoas que estão ali dentro, né? Que acabam adoecendo dentro de instituições tão competitivas e que trabalham nesse comando e controle, nessa questão punitivista, mas também para a sociedade em si, né? E aí é dessa dor que a gente começa a dar 8 passinhos atrás, né? E rever o que a gente queria. Mas assim, comentar um pouco antes. Então, Jana e eu somos formadas em turismo, somos turismólogas e também com especialização em marketing. A gente sempre gostou muito do assunto de marketing turístico, promoção turística. E aí o souvenir, a lembrança de viagem é isso, né? De certa forma, como que a gente consegue tangibilizar a memória que o turista teve naquele lugar. Então, a gente fez um trabalho... a gente trabalhava numa prefeitura que a gente fez a captação de cruzeiro marítimo de uma temporada para outra. Foram, acho que 32 escalas em São Francisco do Sul. Foi um trabalho super legal, uma equipe super enxuta, bem profissional, assim. Sofremos bastante, sim, mas aprendemos bastante também. Então, e a partir de lá, a gente via que os turistas desciam do navio e não tinham que comprar da cidade. Só que não era papel do poder público fazer souvenir, isso era papel do poder privado. E a gente começou a perceber que não era só um problema de São Francisco do Sul, era uma realidade. A gente, enquanto turista, viajava e não encontrava um produto que de fato retratasse a nossa experiência. Então, a partir dali, tivemos essa ideia de criar uma empresa de souvenir. E aí sim, começamos a criar e tudo mais, e vamos ter que importar, mil questões. E aí veio a crise que a Jana já antecipou, assim, né? A gente viu, mas peraí, não era... Trabalhamos, mas peraí, não era pra estar feliz? E aí não tava feliz, assim, sabe? E aí, não, peraí. Mas a gente já fazia coisas bem interessantes dentro da empresa, antes mesmo da autogestão. Porque a autogestão, ela não tá com a gente há 12 anos. Agora, em agosto, a brasileira fez 12 anos. Mas de autogestão, a gente tem o quê? 3 só, né? 3 anos. E isso não quer dizer... Mas nesse tempo todo para trás... A brasileira, ela tinha uma cultura muito focada no humano, focada na vida, sabe? Uma cultura mais regenerativa. A gente não estava disposta mais a replicar os padrões que a gente viveu no mercado de trabalho. A gente não estava mais disposta a isso. E quando a gente viu que a gente mesmo também já estava ficando triste, foi uma crise, assim. Então, eu ouso dizer que uma crise existencial da liderança, ela é essencial para a autogestão ser implementada, né? A mudança acontecer. E eu acho que chegou um momento também que a gente entendeu que essa felicidade que a gente almejava, esse tempo livre que a gente queria ter, férias, a gente quer ter meses e meses de férias, a gente quer ter tempo livre. Peraí, calma, quase todo empresário pode ter isso. A questão é que isso está centralizado no empresário. Como que a gente faz com que isso chegue em todo mundo que está dentro da organização? Porque só assim a gente vai conseguir ser feliz. Como que a gente consegue ser feliz sabendo que enquanto a gente está tendo tempo livre, enquanto a gente está tendo benefícios Y, X, Z, por ser sócia, por ser a empreendedora, as outras pessoas ali estão ralando para que você consiga ter esses privilégios. Então, para aí. E aí foi quando a gente começou a questão das contratações. Né? Foi quando a gente precisou começar a contratar outras pessoas que a gente disse, nossa, a gente não sabe fazer diferente. A gente só sabe o que é dado e colocado pelo status quo. Como que a gente muda isso aqui, né? Como que a gente faz ser diferente, não só pra gente, mas pra todo mundo que vai estar envolvido, que vai estar trabalhando dentro do negócio. E aí a mudança começa. E aí que a gente começa a estudar. E aí que a gente começa a ir atrás. E que a gente descobre temas como programa de liderança orgânica. A gente descobre autogestão. A gente começa a ouvir em
sociocracia, Reinventando holocracia. as organizações. Exato, reinventando as organizações, que é a nossa Bíblia, né? Que é o livro do Lalu. Então, aí a coisa começa a tomar corpo, a tomar forma, e a gente começa a buscar algo diferente. Algo que realmente nutra os nossos corações e que deixa a gente... Não, beleza, esse caminho aqui... a gente consegue seguir. Mas eu quero falar uma coisa nesse parênteses, que muitas vezes a gente fala, só o empreendedor, né, dono da empresa consegue ter tempo livre. Poucos empreendedores têm tempo livre hoje em dia também. Então, muitas vezes está ali o dono querendo olhar todos os processos que estão acontecendo na empresa, ali aquele microgerenciamento, e nem ele tem tempo livre, e nem ele é feliz de verdade, sabe? Eu acho que ele esse é aguenta toda essa demanda também, né? Sim, ele fala, eu não tenho tempo para tirar férias. Desculpa, é desorganizado. Você não sabe confiar. Você não estuda, você não sabe gerir pessoas, sabe? Então é isso, aquele líder que acha que só o olhar do dono engorda o... Como que é? O gado? Assim, de certa forma, faz diferença o olhar do dono ali. Não acho que a gente tenha que jogar fora esse ditado, mas não é só isso, né? Então... Eu vejo que hoje tem muita liderança sobrecarregada porque não sabe como fazer diferente. E porque ela ainda tem essa visão muito forte do controle, porque foi assim que a gente foi ensinado. E eu também tenho esperança que tem muita gente que está sobrecarregada, muita liderança que está sobrecarregada, que gostaria de fazer diferente, mas não sabe como. Não tem o conhecimento, às vezes o amor, aquela fagulha que falta também de ir atrás, de pesquisar. Porque eu acredito isso que vem de vocês, que é muito de vocês isso, né? É fazer as coisas com amor, né? E se dedicar para aquilo e querer fazer o diferente, porque justamente vocês tiveram experiências também ruins e vocês não queriam replicar aquilo também para o funcionário de vocês, né? Então, eu acredito que vai muito de cada um, de se olhar, de podar o que precisa, de pesquisar, mas são poucos. E terapia. Essencial terapia. Tem que fazer, né? Não dá. Principalmente gestões, né? A pessoa que trabalha na gestão, ela enlouquece. Se ela não tiver ali um apoio psicológico para colocar as coisas nos seus devidos lugares, como é que... Se o funcionário precisa, o gestor, o coordenador, muito mais. É muito mais alta responsabilidade, assim, sabe? Com a equipe, tem que fazer terapia, gente, não tem outra opção. Todos os episódios que a gente faz aqui, tem alguém que fala, faça terapia. Importante, gente, importante. E como que vocês começaram a implementar, né? A gente viu um vídeo de vocês que foi muito interessante, né? Falando sobre a implementação que vocês fizeram, que foi tudo, às vezes, com uma certa dificuldade, porque é isso, né? A gente, desde criança, lá na pré-escola, a gente tem a hierarquia da professora, do coordenador ali da classe, né? Do representante da classe, aí da professora, aí da diretora, e a gente vive essa hierarquia a vida inteira. E aí, como é que faz para implementar algo diferente, se apossar disso? E aí, responder? Complexo. É bem difícil. Não é fácil. Eu acho que isso precisa ser dito. Teve uma coisa que a gente veio conversando no carro pra cá, que a Bel comentou, que eu falei, né? Eu disse, Bel, mas é muito difícil, é complexo, é muita disciplina, é muito empenho. E ela falou, mas do outro jeito também é, né? Você ter esse controle muito grande da organização e você ficar fazendo microgerenciamento de tudo que todo mundo tá fazendo ali dentro, também é muito difícil. Também desgasta. Vai doer, escolha suas dores. A longo prazo... A longo prazo, é que a gente sabe que... Curto, tá? Nem é longo, curto já. Sério? É rápido. Exato. Exatamente. A gente brinca que na Brasileira a gente tem um luxo, que a gente adora, que a gente gosta de consultores. É isso, é verdade. A gente gosta muito de contratar profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, toda vez que a gente está realmente apertado, a gente não fica tentando inventar a roda. A gente chama quem realmente sabe o que fazer. E a gente teve profissionais muito legais que trilharam com a gente esse caminho. Então, acho que o processo é esse. Foi um processo, num primeiro momento, com o Guto, né? Que foi o nosso primeiro... Primeiro Renan, na verdade, né? Primeiro Renan. O Renan, que era do programa de liderança orgânica que a gente comentou. Então, foi um dos nossos primeiros mentores, né? Também teve... O pessoal da Copecia, né? O Neto e o Thomas, que foram incríveis, que foram nossos mentores no começo. Que tem uma empresa super legal e que também estão até hoje tentando fazer coisas super legais em termos de cultura organizacional. Mas eu acho que
a gente foi galgando. Então, teve essa questão do Renan. Como a Bel comentou antes, a brasileira, ela tem só 3 anos de autogestão. Mas ela, desde o início, sempre teve uma cultura diferenciada. A gente sempre tentou colocar o humano em primeiro lugar. Né, colocar as pessoas e suas necessidades em primeiro lugar. Então, a gente foi indo até chegar no processo de autogestão. Um pouco antes de, efetivamente, a gente começar o processo de autogestão, a gente teve essa consultoria com o Guto, que foi um momento muito da gente decidir o que a gente queria como liderança. Eu acho que esse momento foi muito importante pra gente. E foi muito importante pra organização. Quando você empreende, às vezes você lança suas raízes num solo que depois você não consegue tirar. Porque você tem ali uma estrutura, você tem uma série de pessoas que dependem de você e dessa estrutura que você construiu, porque tem o nosso CPF ainda lá por trás, né? Por mais que exista autogestão. E aí, eu acho que quando você vai caminhando e quando você vai indo num sentido, assim, de empreender, chega um momento que você diz assim, eita, não posso fazer outra coisa da minha vida. Porque eu botei essas raízes aqui e agora eu não posso brincar de outra coisa. Mas eu sou tão criativa. Mas eu sou tão legal. Aconteceu. E eu quero aprender tantas coisas novas. Eu quero me desafiar de coisas diferentes. E aí essa conversa e essa percepção junto com esse consultor começou a dar alguns direcionamentos pra gente. Fez a gente entender para onde a gente queria ir como liderança da empresa. Porque, querendo ou não, nós somos 2 lideranças operacionais lá dentro, né? Por mais que... quando a gente fala de autogestão, as pessoas acham que não existe líder. Mas existem. Por mais que sejam rotativos, existem lideranças. E, claro, a gente como gestoras, né? Como donas, realmente, do negócio, sócias, é claro que a gente acaba tendo essa liderança operacional, né? Em alguns setores da empresa, a gente acaba tendo esse movimento também. E aí, a gente entender que a gente, para onde a gente queria ir, quem nós queríamos ser, o que nos moldava, o que a gente esperava do nosso futuro, foi muito decisivo para o início e para a implementação da autogestão. E aí depois a coisa deslanchou, né? E aí a gente começou uma consultoria logo na sequência com a Nara Paz, que é a nossa consultora até hoje. Maravilhosa! Beijo, Nara! E aí a coisa realmente começou a ganhar estrutura. A coisa começou a ganhar corpo. Então, né? Como faz um papel? Como descreve um papel? O que coloca? O que tem ali? Né? Como você desenha os círculos, que são esses lugares, como se fossem os setores tradicionais, né? Um comercial, um marketing, um financeiro, compras. E aí a coisa começa a se desenhar, os círculos começam a aparecer, os papéis começam a aparecer, você começa a falar em palavras um pouco diferentes do que a gente está acostumado, como energizar papéis. Quem energiza agora, desenergiza. Não é bruxaria. A gente abraça a árvore, mas só um pouquinho. E eu acho que é isso. E aí começou a tomar forma essa estrutura que permite que a autogestão aconteça, que a autonomia seja dada, que as pessoas entendam o que é essa tal liberdade. Né? Acho que é um pouco sobre isso. Então, falamos sobre autogestão, mas o que ela é na prática? Bom, eu acho que é legal falar o que ela não é também, em primeiro lugar. Autogestão não é cada um faz o que quer. Autogestão não é uma empresa sem limites e sem bordas. Autogestão não é uma empresa só alternativa a abraçadores de árvores. Na verdade, a autogestão ela exige muita dedicação. Tem que ser CDF, tem que ser nerd para conseguir realmente aplicar, dedicado, focado, sabe? Mas o que é autogestão? Eu gosto de dar um exemplo assim, por exemplo. Hoje, existe uma monocultura da forma com que a gente trabalha. É como se todo mundo tivesse só iPhone, só iOS. Só iOS. Então, todo mundo só trabalha a partir de um sistema operacional iOS. E a autogestão é como se viesse um outro sistema operacional. Por exemplo, vou dar um exemplo Android. Não que Android tenha a ver com autogestão, né? Mas é uma outra forma base de uma empresa funcionar. De alguma coisa, de ter relações, as relações no trabalho funcionarem. Então, a autogestão é uma forma de design organizacional. Então, design organizacional, vou dar um exemplo também do que é um design organizacional. Assim. Quem dá esse exemplo é a Maíra Blasi, que é uma profissional que fala bastante sobre o futuro do trabalho e tudo mais. Eu gosto do exemplo que ela dá. Por exemplo, você está na sua casa e na sua casa você não entra de calçado.
E aí, quando vem as visitas, você fica, putz, meio chato falar para essa visita não entrar de calçado. Então, ao invés de você ter que ficar falando o tempo inteiro, você cria estrutura para que essa visita já entenda que ela tem que tirar o calçado e você coloca ali na entrada um banquinho, um lugar para ela colocar o calçado e também um cesto com vários chinelinhos de pano. Então, esse é o design organizacional. Você dá estrutura para que as relações fluam bem. E a autogestão é uma das formas de design organizacional. Então, assim, acho que é uma coisa importante de trazer que a autogestão, a gente ama, a gente é incrível, super defensora. Não é para todo mundo e tem outras formas incríveis também de você olhar para uma cultura organizacional de uma forma mais regenerativa. Que não coloque simplesmente também só o homem, né? Só o ser humano no centro das relações, mas a vida como um todo. Então, não só a vida do ser humano, a vida de tudo, das espécies, da natureza, do mundo, assim, como um todo, né? Então, a autogestão é isso, é, de certa forma, um sistema operacional de trabalho que é diferente do que a gente conhece tradicionalmente, assim, né? Que é a monocultura que eu chamo. E quais são as principais diferenças da autogestão para essa gestão tradicional que a gente vê na maioria das empresas? A impressão que eu tenho é que nessas empresas hierárquicas, né, comando e controle bem tradicionais, as pessoas esperam muito umas das outras, mas você não tem muito dado o que a pessoa precisa fazer, né? É quase como se eu dissesse assim, olha, Alexa, você tem que me entregar X. E aí você começa a tentar fazer formas diferentes e eu fico dizendo, não, vai por aqui, não, aqui também não. Faz diferente, e eu não te dou a estrutura necessária para você fazer, ou eu te dou uma estrutura mega engessada, ou eu não te dou a estrutura necessária para você fazer, mas eu quero que você me entregue um resultado muito maior do que você, inclusive, pode me entregar. Porque eu acho que se eu colocar você numa situação complexa, se eu te colocar sob pressão, a tua entrega vai ser muito melhor. E aí, você entra em sofrimento. Porque você não sabe como fazer, você tem sempre metas inalcançáveis. Não tem informação para tomada de decisão também. Exato. Porque as informações, elas não são transparentes, né? Quem tem as informações são os cargos maiores, né? É diretoria, é C-level, e você não chega. Você fica ali, tipo, nadando contra uma corrente, né? Tentando varrer a água do mar e nada acontece. E você fica ali, muitas vezes, frustrado sobre o que deve ser feito. Dentro de uma estrutura autogerida, a informação, ela é completamente transparente. Assim, tem algumas coisas, assim, eu acho que a questão da folha salarial, algumas questões que exigem um nível... O ideal é que seja transparente, né? Sim, a gente está caminhando para isso. Exato, mas é porque exige um nível de maturidade e tá tudo bem se isso não tiver ali super explícito, né? Mas, assim, de resto, todas as informações, elas circulam por toda a organização de uma forma muito fluida. E isso permite com que as pessoas, dentro da sua autonomia, entendam para onde a organização está indo, qual o propósito do seu papel, de novo, né, eu falei de papel, qual o propósito do seu papel, qual o propósito do seu círculo e qual o propósito da organização. E a partir disso, com as autonomias que me são dadas, eu consigo realmente ultrapassar barreiras, eu consigo realmente chegar do outro lado. E aí, isso me dá motivação. E aí, isso faz com que eu consiga dar entregas que são muito maiores do que as metas. Hoje em dia, a gente cresce, né? Tipo, muito mais. A gente não tem uma meta. A gente não tem, gente, é isso, é aquilo. A gente tem uma previsão de faturamento que a gente nunca consegue ficar na previsão de faturamento. A gente sempre estoura. Então, assim, gente, funciona. E olha que a gente gosta de... A gente é CDF também nessa parte de planejamento financeiro. A gente gosta de olhar para isso. Não acho que a gente subdimensiona nossas previsões. Realmente uma equipe que está fluindo bem, assim, sabe? Isso não quer dizer que não tem problema, né? Uma coisa que eu gosto de falar... a diferença também, muitas vezes a pessoa fala, o funcionário não enxerga um palmo na frente do nariz. Mas peraí, quais são as condições que você está dando para que ele enxergue esse palmo na frente do nariz? É importante você dar um óculos para o funcionário. E esse óculos é essa transparência de informação, é ele entender que ele está num ambiente seguro para poder errar, porque só erra quem faz, né? Então, se o ambiente é punitivista, melhor eu nem fazer, né? Só vou fazer aqui o básico. Então, dá essas condições. Por exemplo, uma diferença que na autogestão, a liderança é rotativa. Então, assim, é como se tivéssemos gerentes, né? Então, o que a gente chama de... Na brasileira são as coloridoras, né? Na autogestão tradicional são as lideranças operacionais ou elo externo, enfim.
E elas ficam, só que durante um período de 1 ano. E aí depois é trocada. E não é só uma liderança, são 2, porque tem a representante também. Então tem a liderança operacional, que é a coloridora, e a representante. A representante, ela é responsável, numa reunião de círculo geral, como se fosse um lugar onde tem todas as lideranças da empresa, para representar a visão do seu círculo. E a líder operacional, a coloridora, ou ela externo, ela é responsável por trazer a informação do círculo maior para o seu círculo menor. Ou seja, não é uma pessoa só que faz o filtro do leva e traz. Porque se for uma pessoa só, ela vai levar o que ela quer e vai trazer o que ela quer. Entende? Então são 2. Exatamente. Então são 2 pessoas e isso ajuda bastante também. Então olha-se bastante que a informação, quem tem informação tem poder. Então entende-se que para a distribuição de poder é importante também distribuir informação. Descentraliza o poder. Isso. E aí todo mundo se beneficia da descentralização. Inclusive a organização, Já dizia Foucault, né? Eu vou só aproveitar essa deixa da Bel, que ela falou desses 2 papéis, que é de coloridora, né, de líder operacional e de representante. E eu acho que tem 2 outros papéis, que a gente chama de papéis essenciais, são 4, né? Então, esses 2 ela já falou, e tem outros 2 que são importantíssimos para que a gente mantenha esse fluxo da informação e essa transparência que a gente tanto fala. Eu acho que o primeiro deles é o de facilitadora, né? Que é a pessoa que ela traz a voz de todas as pessoas para dentro da reunião. Então, ela tem esse propósito de fazer com que todas as pessoas ali sejam ouvidas da mesma forma, né? Que seja equilibrado as informações e o que vem, as ideias, né? E que todos se façam entendidos. Então, ela consegue fazer espelho sobre algo que está sendo falado. Ela consegue coordenar a questão do horário para que a gente se mantenha dentro da estrutura, para que a gente consiga processar tudo que a gente precisa dentro das reuniões. E o quarto papel essencial, que é muito importante, né, é o de secretária, que é quem tem o papel de registrar o que está acontecendo ali, né? Então, é quem vai colocar ali todas as tensões, é quem vai dar os encaminhamentos e que vai deixar tudo isso registrado. E aí, a gente tem todas essas atas, todas as reuniões, a maioria delas são gravadas, todas têm atas. Então, é uma informação que está ali, é um banco de dados, onde todo mundo pode acessar, onde todo mundo pode realmente beber dessa fonte para poder saber o que está acontecendo na organização como um todo e fazer com que a coisa floresça. Aí não fica ponta solta com essas atas, né? Então, a reunião começa, claro, fazendo o check-in e tal, mas olhando já o que ficou de encaminhamento da última reunião. E aí, Alexa, você fez o que você tinha se proposto? Jana, você fez? Bel, você fez? Então, isso é importante. E a facilitadora é muito, muito importante isso que tu trouxe, Jana. Porque, por exemplo, é ideal que a facilitadora não seja ocupada, não seja uma pessoa, por exemplo... Não é ideal que eu ou Jana sejamos facilitadoras de uma reunião, porque a gente já tem o poder, sabe? Por sermos as donas, etc. O ideal é que a gente consiga capacitar mais facilitadoras para que, inclusive, tenham a segurança de falar, Bel, deu de falar? Sabe? Chega! Vamos passar a voz para outras pessoas por causa do nosso tempo. Então, porque é confortável, por exemplo, para mim, que adoro falar e tudo mais, e tenho muitas opiniões e conheço muito do negócio, é confortável para mim. Mas também é confortável para algumas pessoas não se exporem, ficar mais quietinhas, mais escondidas. Então, a facilitadora, ela rege isso tudo. Então, ela me ajuda a eu ouvir mais e ajuda com que essa pessoa que fica mais quietinha também poder se apropriar da sua confiança. E aí é lindo de ver a mágica acontece. Sim, assim todo mundo consegue também participar ali da reunião, interagir. Também diminui as fofocas, acredito. Sim. Né? Porque aí não tem burburinho, né? Se é uma comunicação transparente, fluida, que todo mundo tá ali por dentro do que tá acontecendo. Ah, mas eu fiquei sabendo que fulano vai ser demitido. Que dificilmente deve acontecer isso lá dentro, né? Hoje em dia é difícil. A gente já teve situações bem chatas, bem complexas nesse sentido, mas eu acho que é isso. Quando a gente começou a pensar nessa questão do nosso design organizacional como uma tecnologia realmente que seria revolucionária para a gente, a questão da terapia em grupo precisou começar a acontecer. E aí a gente começou a falar de comunicação não violenta, a gente começou a falar da necessidade de feedback, da construção de feedback, e fazer com que as pessoas entendessem o real propósito de se comunicar, né? O real
a beleza de se comunicar com nitidez, né? Para que a informação chegue e venha, para que você não precise da fofoca como um artefato, né? Como você possa, inclusive, entender que ela é algo que é prejudicial para você, como ser humano, para o outro do lado, para você entender que se você fosse o alvo daquela fofoca, você também não ia gostar. Só que é muito difícil, porque a fofoca também é algo importante na nossa sociedade. A fofoca também é algo que é valorizado de certa forma. Quem tem as fofocas, quem sabe do que está acontecendo, Poder. também tem poder. Poder. Então, assim, você conseguir tirar o poder desse lugar da fofoca e trazê-la para um lugar, mostrar o poder da comunicação, da transparência, de um bom feedback, né? De que todo mundo consegue crescer mais e melhor a partir dessa fluidez, é lindo. E aí que surgiu o subcírculo Guardiãs da Paz, né? Que é um subcírculo que é uma pessoa de cada círculo que faz parte. Eu e a Jana somos aconselhadas a não participar também, porque a gente já toma decisão de muitas coisas e também dessa parte relacional, porque tudo isso, né? Muita concentração de poder também. Então, essas pessoas que estão nesse subcírculo, elas foram capacitadas também para olhar para essa cultura mais regenerativa, para a comunicação não violenta. Comunicação não violenta, todo mundo é obrigado a fazer o curso na empresa, né? Com a Carol Nalon também, foi uma ótima contratação. E esse círculo, ele tá capacitado também para fazer escutas. Então, se eu tô com alguma questão com a Jana, eu posso ativar uma guardiã. Esse nome é braguíssimo, né? Guardiãs da Paz. Então, são as pombinhas, a gente ri de si mesmo. Ah, mas é legal. Legal. E aí, a gente pode fazer uma escuta e essa pessoa tá capacitada para fazer um espelhamento e até mediação de conflito. E daí, claro, se a gente entende que o nosso sistema não tá conseguindo se autorregular, aí a gente contrata a Nara, que é a nossa consultora, que é mais imparcial, para ajudar, musa maravilhosa nesse assunto também, para ajudar a fazer esse tipo de mediação de conflito, assim. Nós vimos um vídeo de vocês falando sobre as reuniões, né, que são feitas com uma no foco empresarial mesmo, organizacional, focado, né, nas demandas e situações que podem estar acontecendo lá dentro, e também pessoal, né? Mas a partir do momento em que esse funcionário ele se abre e ele fala sobre as vulnerabilidades dele, sobre as questões pessoais que ele está passando ali na vida, isso... Eu não estou botando a arma na mão do meu inimigo, porque é o que muita gente vê dentro de outras organizações. Eu exponho algo sobre a minha vida, né? No momento ali de vulnerabilidade, eu estou me abrindo até para me conectar, porque todo mundo tem problema, todo mundo, né, tem situações na vida, mas depois aquilo gera uma fofoca, ou a pessoa vai ser rotulada, né, por A, B ou C de alguma situação ali. Como é que é isso dentro da autogestão? Eu acho que essa rotatividade de poder, ela faz com que essa competição deixe de existir, né? Então, a partir do momento que você não tem essa competição entre as pessoas que estão dentro da organização, você não precisa de armas, né? Você não está mais lutando contra ninguém ali. Não precisa mais se defender de nada. Exato, é você com você mesmo. Então, e eu acho que essa questão de você se vulnerabilizar, nem todo mundo fala nessas reuniões, né? Essas reuniões chamam abertura de coração, acontecem quinzenalmente e tem esse foco, né? A cada 15 dias, pessoal e profissional. E você vê o outro se vulnerabilizando, é algo tão bonito, é algo tão... poxa, tamo junto, sabe? Tá tudo bem, às vezes a minha entrega não é igual todos os dias. Né? Não é igual todas as semanas, eu passo por diversas questões. E todo mundo é assim. Eu acho que tem uma questão que é importante a gente falar, que normalmente as empresas, elas colocam o trabalho como protagonista das pessoas, como protagonista na vida das pessoas. Então, assim, eu tenho a soberba de achar que o trabalho que eu estou oferecendo para aquela pessoa é a coisa mais importante na vida daquela pessoa. Mais do que a própria família, mais do que os hobbies, mais do que o tempo livre. E a partir do momento que a gente entende que esse protagonismo não existe, que o protagonismo é o corre de cada um do dia a dia, é o que cada um sofre, né, dentro de seus relacionamentos, com seus filhos, com seus pais, né, com questões de casa. Cara, tem tanta coisa mais importante na vida das pessoas. O trabalho, ele tem que ser complementar, ele tem que ser algo que chega para ajudar a pessoa, para alavancar a pessoa, e não para ser âncora, sabe? Então, acho que é sobre isso.
Quando você se vulnerabiliza, você tá num espaço onde você se sente segura, por que você vai se armar? E cria conexões genuínas também. Porque aí Exato. ninguém tá usando máscara. E aí as pessoas se ajudam, inclusive. Porque eu sei que você tá passando por um momento difícil. Por que eu vou pesar em cima de você essa semana? Se eu sei que você tá com um perrengue em casa. Não vou, eu vou te ajudar, eu vou ser colaborativa, eu vou perguntar se você precisa de alguma ajuda, porque você tem uma entrega importante para fazer, né? Enfim, vou te alavancar. E é importante trazer que esse nosso ritual, ele existe antes da autogestão. Foi um ritual que a gente inventou mesmo, né? E é muito simples, é só sentar em roda com o bastão da fala e cada pessoa fala como está se sentindo. E se não quiser falar, simplesmente passa ali o bastão e todo mundo com essa escutativa, né? E a gente tem a cada 15 dias a pessoal e a profissional. O ideal é, assim, a gente sabe que a gente não acredita que as pessoas consigam se dividir. Normalmente, na pessoal, alguém já fala do trabalho e não tem problema e vice-versa. Mas a gente percebeu que a equipe estava falando muito só do pessoal e não tendo a coragem de trazer as questões do trabalho como pauta, sabe? Então a gente fez essa divisão, não que não possa falar do pessoal, mas para dar espaço, criar condições lá, o lugar para o sapato, né? Então criar condições para que as pessoas possam falar o que está pegando no trabalho. E não só de coisa ruim, né? Muitas pessoas celebram, então muito felizes nesses momentos, assim. Então acho que é isso. Normalmente as pessoas chegam na empresa e não se sentem bem de falar, e tá tudo bem, mas a gente incentiva e encoraja. E ninguém precisa contar com todo detalhe a vida, não é assim, todo mundo, a gente também, cada pessoa tem autorresponsabilidade sobre aquilo que vai falar ou não, né? Então, aos poucos vai vendo que tá no ambiente seguro, aos poucos, e aí quando vê, já tá falando e chorando junto também, a gente chora, sempre chora nesse encontro. É tudo muito genuíno e humano. Eu acho que vendo o que vocês estão falando, né, o vídeo que a gente também viu de vocês, nossa, para mim, autogestão igual humanização. Eu não vejo algo assim que traga algum prejuízo, sabe, mental, psicológico para o funcionário a curto, médio e longo prazo, sabe? Porque é tudo muito focado, né, nesse lado humano, na conexão genuína, né, nas informações. Exato. Eu acho que a tristeza é exatamente isso que você acabou de falar. Na humanização. Em que ponto chegamos? A gente deixou de ser humano, é isso mesmo? A gente deixou de ser humano uns com os outros e a gente está falando em fazer um processo de humanização, tipo, gente... E é isso mesmo, infelizmente, socorro, né? Mas como a Bel falou ali para esse mundo. Questões, né, de... que a pessoa não se sente confortável de falar. A maioria das empresas querem que o funcionário se abra e comente sobre as coisas, mas se ele critica ou fala algo que a empresa não concorda, ele vira um alvo, né? Então, eu acredito que essa questão da comunicação fluida, ela é fundamental para a segurança do funcionário. Porque a longo prazo, vivendo agora como a gente está vivendo, né, nessa gestão tradicional, aonde a gente vai chegar? E hoje em dia as empresas que se dizem mais humanas ainda são raras e visto como um diferencial. Mas que tristeza, todo mundo tinha que ser, né? Alternativa. E hoje em dia o ideal é que seja já regenerativa, assim, que é uma coisa que olhe a vida como um todo e não só o humano. Porque o humano no centro das coisas sabe dar um problema. A gente, vamos combinar que a gente não tá cuidando muito bem, a gente não cuida nem do nosso habitat, do lugar que a gente vive, sabe? Então, assim, a gente precisa contemplar a própria insignificância de vez em quando. A gente, como ser humano, foi um fracasso. Pra chegar no ponto de ter que humanizar, a gente perdeu alguma coisa no meio. Exato. Algo deu muito errado nesse não, alguma coisa ali. Mas eu quero trazer uma coisa bem importante disso que a gente acabou de falar, que eu acho que, assim, a empresa quer muito que as pessoas falem, que elas se vulnerabilizam, mas normalmente quem tá no topo dessa hierarquia não tá sentado em roda, falando da sua própria vulnerabilidade. Então, eu acho que parte do processo, pro processo dar certo, é eu, a Bel, sentada com a bunda no chão, falando de todos os nossos problemas. Eu mesmo choro de olharem pra mim. Então, assim, toda abertura de coração é realmente... E, cara, sabe o que é você falar? Eu poder chegar e falar e dizer, gente, essa semana eu tô um caos. Essa semana eu não tô produzindo nada. Tipo, desculpa aí, galera, eu não tô conseguindo produzir. Tipo, eu poder falar isso pros outros, pra mim, é muito libertador. Não ter que ficar fingindo
sabe? Ser uma super-heroína, ser Mulher Maravilha, que eu não quero ser. Voz, acabou. Não Nossa, sou. boa essa Esquece, entendeu? E aí, parte da gente, e aí a galera engaja também. Tipo, isso é super É o importante. exemplo. É, O exemplo, exato. ele é o maior dos professores, porque a gente vê ali no dia a dia a poderosa que tá lá no topo, ali junto, se vulnerabilizando, falando sobre as suas questões que todo mundo tem. Então, assim, realmente nossa, é esperançoso. Nossa, eu acabei de pensar que eu falei que a gente que inventou isso, mas isso na verdade é uma tecnologia ancestral, né? Os indígenas já fariam. Sentar em roda. Não, que a gente é sentar em roda e conversar, né? Não, vocês criaram A gente isso adaptou, dentro A gente aí. adaptou, exato. Vamos voltar Pelo atrás. amor de Deus. Pra não ficar feio. Muito legal também a questão das nomenclaturas. A gente de inventou um vocês. nome, abertura de coração. A gente inventou um nome, pronto. Mas é muito legal isso de vocês nomearem de uma forma diferente, porque já traz o funcionário para uma cultura diferente. Ele já não vai ver como, eu tenho uma coordenadora, eu tenho o setor X, Y, Z, eu tenho o gerente, o gestor, né? Tem todo um nome diferente. Não, assim, Mas senta, que daí pra Nossa, nome diferente. a gente tem um glossário, até um dicionário. que Porque a legal. gente inventa, a gente tem a sambacracia. Ih, tem tanta coisa. A gente sai, a gente foge do limite. Mas Mas aí assim, o uma coisa... funcionário vai se apropriando aos Isso. E eles poucos. mesmos vão inventando. A gente começa com os nomes muito loucos Isso. e daqui a pouco eles estão. Tem vários que eu adoro, mas assim, tem papel que o não nome, podem tipo. Tem uns que não podem nem falar. Mas tem uns assim, tem um que eu adoro, que é o La Garantia Soy Yo, que é o de qualidade. Que demais. E é engraçado. Tipo, tem uns. Gente, eu vou falar do meu. Ai, não Que- pode. não amiga, pode, tá não bom. Pode, não pode. Depois a gente conta. Então tá, eu vou querer Depois, saber, que eu já tô curiosa. Não pode. Mas acho que uma coisa que eu queria trazer também é que as pessoas nesse ambiente, né, conseguem trabalhar melhor, cuida mais da saúde, da questão psicológica, segurança psicológica, sim. Só que tem um desafio que é trabalhar na brasileira, especialmente quando você vem de contextos muito de comando e controle, que você fala, tá, ninguém vai me falar o que eu tenho que fazer. E agora? E agora, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Sabe? Então, realmente, quando vem uma luz muito forte, ela pode dar uma cegueira e tem gente que não consegue encontrar. Por mais que ela tenha muito nítido quais são suas responsabilidades, o que ela precisa fazer, mas ela não precisa ficar prestando conta pra todo mundo. Como assim? Sabe? Então, as pessoas se perdem um pouco no começo, mas tá tudo bem. A gente fala, gente, tá tudo bem, faz parte. Com o tempo, no caminho eu te explico, sabe? E as pessoas vão conseguindo engajar. Mas tem gente que não gosta. E tá tudo bem. Tem gente que prefere realmente estar num ambiente que prefere obedecer alguém, porque ela não tá afim, às vezes não tem nem demanda emocional. Especialmente assim, gente, vamos falar real agora, numa questão de, vamos supor, um chão de fábrica. Cara, a pessoa pega um busão, demora 2h30 pra chegar no emprego, trabalha num calor desgraçado, depois volta pra casa mais 2h30, tem que cuidar de filho, tem que pegar na creche, ainda cozinhar, pensar como pagar as contas. Você vai me pedir pra ficar tomando decisão, pensando em estratégia? Não, muito obrigada, né? Então, assim, acho que tá tudo bem também você não querer ficar inovando e querendo ter autonomia. Mas na brasileira a gente valoriza quem consegue isso e gostaríamos também, claro, de poder oferecer cada vez mais qualidade de vida pra equipe, né? Pra que consigam ter ocupar, para que o cérebro não esteja 100% tomado com só pensando como que eu vou pagar a conta, como que eu vou para casa, que tempo que eu vou conseguir cozinhar, né, e tudo mais. As sextas à tarde são livres na empresa, Ai, que né, e entre Natal e Ano Novo a gente também dá o recesso ali em torno de 15 dias que a gente não desconta dos 30 dias de férias, assim. Nossa, isso já mostra, assim, a cultura de vocês, que é justamente para o funcionário se apropriar disso, se beneficiar, primeiramente, claro que depende muito do perfil da pessoa, né? Mas, nossa, que sonho! Gente, que sonho! Antes da autogestão, a gente não sabia muito bem como fazer e a gente achava que ia resolver dando benefício bom. É bom também, benefício bom, mas faltava a estrutura e a organização. E a autogestão veio para dar ordem realmente para isso tudo, assim, sabe? Então agora a gente tem o combo benefícios e o combo organização e estrutura. E quando cria processos bem definidos, o funcionário ele não fica perdido ali no meio, decidi uma coisa, agora volta atrás e agora é diferente. Não, mas pera, eu tava me apropriando disso aqui e agora resolveu mudar? Mas como assim? Isso que é legal, porque pode ser que mude. A autogestão, inclusive, ela é muito
muito fácil de mudar e a gente gosta que mude rápido, só que quem toma a decisão do que precisa mudar, normalmente é a pessoa que tá ali fazendo o papel. Então, se eu faço esse copo desse jeito e eu percebo que é melhor de fazer com cristal do que com vidro, eu tenho essa autonomia, então eu, no mínimo, vou participar da tomada de decisão para mudar o material. Então não é simplesmente uma coisa que vem de cima para baixo, agora é assim. E daí agora que eu tava me acostumando, vou ter que mudar tudo. Não, você faz parte, você que traz o problema, inclusive, sabe? Então tem muito mais engajamento também. E aí, nesse momento, né, da gestão verticalizada, que o funcionário se desmotiva. Né? E aí, ali vai se perdendo muito do que ele poderia estar sendo aproveitado ali do conhecimento dele, inclusive, e que vai se perdendo ao longo do tempo, né? Esse é um dos grandes ganhos da autogestão. É a inovação. Né? Até demais, né? Até demais. Nossa, falando nisso, até demais. Eu acho que é uma questão que pra gente... a gente brinca. A Bel traz essa referência e pra mim ela é muito boa, que é de um laguinho, assim, um riacho bem raso. E que você vai caminhando nele e a terra vai subindo, a terra vai subindo. E a gente sente que na autogestão nada vai para debaixo do tapete. Tudo emerge, tudo vem para a superfície. Então a gente passa o tempo todo fazendo mudanças, né? Então é uma estrutura, a gente fala muito de estrutura, né, aqui para vocês, mas é uma estrutura que se molda a nova realidade de uma forma muito ágil. É muito rápido. As coisas simplesmente acontecem, os papéis surgem, os papéis desaparecem. Uma pessoa energiza, daqui a pouco já é outra que está energizando. Daqui a pouco um círculo, que não é mais um círculo, virou um grupo de trabalho. E o outro, que era um círculo, que virou um subcírculo. E a coisa vai se moldando. É um organismo vivo. É sobre isso. É sobre a gente querer parecer cada vez menos máquina e mais um organismo vivo, e mais um sistema que funciona e que interage. E é lindo. E flui justamente porque é isso que o ser humano precisa. Sim. É isso. É voltar a ser humano. A gente acabou de falar sobre isso. A gente trouxe também um depoimento de uma pessoa lá de dentro da empresa, porque a gente também queria ter a visão, né, de como que é estar dentro desse sistema. E, então, em algumas palavras aqui eu vou comentar o que essa pessoa nos passou. É diferente de quando a gente entra em uma empresa que tem líder, chefe, várias pessoas em cima de você para resolver um problema. Na autogestão, você precisa aprender a resolver os problemas. Você precisa desenvolver uma capacidade de ser líder nas situações. Na empresa, tem algumas pessoas que são chamadas de guardiãs da paz, que elas já têm um preparo psicológico para resolver conflitos pessoais ou profissionais. Você pode contar o que está acontecendo e ela te aconselha. E você pode chamar a pessoa com quem você tem alguma questão para mostrar a sua insatisfação ou dar uma ideia de melhoria. Ou até mesmo pedir para aquela pessoa te dê um feedback. Isso evita que as pessoas falem de você pelas costas e que você fale das pessoas também pelas costas. Ainda tenho muito o que aprender, mas vejo que o formato é muito esperançoso e na questão emocional acho que isso vai me ajudar muito. Na autogestão, você tem que se autocuidar. Cuidar do seu horário, do dia que você vai para a empresa, das suas demandas, das reuniões. Nós não temos um líder fixo, um chefe. Aliás, essa palavra nem é muito bem-vinda lá. Existem tutoriais para tudo que você precisa aprender e é muito organizado e as pessoas se ajudam. E nada lá é surpresa. Admissões, demissões, processos, produtos, resultados da empresa, essas questões nunca são escondidas de nós. Nos processos de demissão, a pessoa raramente vai ser surpreendida. Existem várias etapas antes de você ser demitido e a empresa te dá suporte até o final. Sinto que é um ambiente muito seguro. Realmente, vendo o que essa pessoa nos passou, é um ambiente muito saudável. Mas, e vendo pela gestão tradicional, que vocês também já vivenciaram, se continuar dessa forma e não mudar, o que vocês acham assim, que vai acontecer no futuro, na opinião de vocês? Porque a gente já vê aí muita gente adoecendo, né? Na verdade, ansiedade. A gente veio até conversando, assim, sobre isso, porque a maior parte das empresas não estão dispostas a mudar, porque mudar reflete muito em dinheiro, né? Mexer no bolso. Então, o que acontece? Eu e a Jana, a gente tem uma coisa que é muito forte, que a gente nunca diga nunca, né? Mas
a gente não vai em busca de investidores externos, porque os investidores externos, eles querem resultado a qualquer custo e isso compromete a cultura da empresa, sabe? Então, eu vejo que as empresas mais tradicionais, muitas delas ainda estão querendo mais agradar o acionista do que, de fato, o cliente ou a sua própria equipe e tudo mais. Isso é muito perigoso, assim, sabe? Eu, particularmente, eu não sou uma otimista. Infelizmente, vou trazer esse ponto. Eu não sou uma otimista com as empresas quererem... tive uma crise existencial, mais ou menos como foi a gente. Vamos mudar, não concordo, questiono estruturas de poder, quero lugares mais libertadores... Não acredito muito nisso, mas a geração Z tá vindo aí, né? Então, acho que a gente tem que pagar pra ver, assim, porque a geração Z não tá muito disposta a aceitar qualquer coisa, assim. Então, eu acho que as empresas têm que se adaptar, e isso vai ser um diferencial competitivo. Hoje, a gente, com certeza, a gente enxerga isso como um diferencial competitivo para conseguir os melhores talentos. E não só conseguir, mas como reter. A gente tem uma rotatividade baixíssima, né? Então, o custo da rotatividade, ele é muito alto. Eu acho, de verdade, que as empresas subestimam esse valor. E... não sei, assim, eu realmente espero que com um tempo, talvez a longo prazo, a coisa flua, assim. E que as grandes mentes brilhantes, elas só aceitem trabalho que as respeitem, assim, né? Com certeza. E eu também não sou otimista. Infelizmente, não... No modelo que a gente vive hoje, eu vejo também pela essa questão do dinheiro, do investimento, que seria para muitas empresas, mas ego... ego. Incomoda. Patriarcado. Isso. Às vezes, a gente fala muito da manutenção do status quo, né? Do rico cada vez mais rico, né? E se mantendo nesse poder. Mas eu acho que o que é importante trazer também é que quando alguém consegue ascender como empreendedor, essa pessoa vai olhar e vai dizer, o quê? Na minha vez eu vou ceder o poder? Na minha vez, não. E aí isso vai se perpetuando, né? Porque, infelizmente, foi criado essa carapaça de poder de que isso é bom, de que isso é glorioso, de que isso te dá... Enfim, te leva para um lugar que... Desculpa, que lugar mesmo é esse? Né? A gente só quer ser feliz. Eu só quero ver minhas filhas crescerem. Viver bem. Viver bem. Qualidade de vida não Exato. Muito, né? E eu acho que é o que todo mundo quer, mas... complexo. Mas é melhor, né? Usar máscaras, criar um personagem, mais fácil viver também, naquilo, né? Não olhar... Eu não sei se é mais fácil, mas é o que... É o que a sociedade pede, né? Isso. Então, por isso que não tem muito como ser otimista, né? Porque são poucas pessoas que têm esse amor, essa visão, essa dedicação para estudar e fazer diferente. Mas é isso, tá? É isso que tu falou, tu tocou num ponto, é o que a sociedade pede. Muitas pessoas acham que eu e a Jana, a gente é meio doida, assim, sabe? Sério? Eu acho que vocês são maravilhosas. Que bom, né? Que a gente é doida. Eu acho que é um elogio, né? Mas eu também me acho doida, tá? Que bom, né? Eu acho um elogio, mas assim... Eu acho um elogio. Às vezes a gente é um desperdício. Tinham tanto potencial, tadinhas. Então, assim, cara, desculpa, eu não tô disposta a crescer a qualquer custo. Eu não tô disposta a vender a minha empresa e ficar pagando pau para acionista. Eu ainda quero ter liberdade para as minhas escolhas, né? E sou feliz da vida, assim, com isso, sabe? Então... E com certeza vocês fazem a diferença. Porque não são todas as empresas, né? Que nem a gente estava falando, são raras. As empresas que pensam de uma forma diferente e querem fazer diferença também. E é assim que a gente vai, aos poucos, mudando um pouco, que seja a sociedade. É trabalhinho de formiguinha. E esse trabalhinho de formiguinha, acho que é até legal aproveitar aqui a oportunidade. Eu criei junto com a Nara, que é a nossa consultora, uma comunidade que é um lugar onde as pessoas que querem reimaginar o futuro do trabalho pensam e se reúnem em organizações que estão trabalhando já de uma forma mais regenerativa, mais aberta, mais humanizada. Também se reúnem, que é a Relaborativa, também da consultoria, também, enfim. Mas vocês podem seguir nas redes sociais também, que é um lugar legal para você aprender. É uma comunidade autogerida.
Então, quem tem interesse de... Porque, assim, a autogestão, eu tenho uma crítica que eu acho ela bastante elitista ainda, sabe? Consultores de autogestão não é uma hora barata, são poucos e não tem espaços para você viver um ambiente autogerido que não pagando ou que não você criando. É muito difícil ter espaços para você poder viver o que é uma autogestão. E aí, a comunidade tem esse espaço aí que amplia a acessibilidade para aprender. Ai, que legal. Já fluindo ali a comunicação também, para quem tem interesse em conhecer mais, né? Bel, Jana, muito obrigada pela participação de vocês. Foi incrível essa conversa. Eu queria muito conversar com vocês. Que bom que deu tudo certo. E o que vocês acharam? Uma esperança aí para o futuro? Vocês são otimistas quanto a essas mudanças? Quais foram as experiências de vocês aí no gestão tradicional de trabalho? Vocês gostam? Ou vocês acham que tem o perfil também para trabalhar numa empresa aí que tem a autogestão? O que vocês acham? Deixei para nós nos comentários. Curta bastante aí se vocês gostaram também do tema que a gente trouxe hoje para vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Foi lindo estar aqui com vocês. Muito bom.